presidente Lula disse hoje que a iniciativa privada acha que o governo paga muito aos funcionários públicos, mas que as empresas pagam o dobro. Abre aspas, para roubarem gente nossa. Fecha aspas. Vamos ver. Não paga muito, mas eles pagam o dobro para roubar gente nossa. Porque todos nós trabalhamos ideologicamente. Mas se tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. Mas isso é verdade. E a gente muitas vezes quer contratar uma pessoa e a pessoa diz, eu não vou, porque eu não posso viver com esse salário. Joel, o que ele está discutindo aí é a valorização do funcionário público e aí o debate que eu coloco para você é a eficiência do serviço público. Exato. Mais a gente começou discutindo o Lula, falando dos políticos, os mais honestos, agora vai dizer que o funcionário público também é o mais pobre do nosso país. Né? Não é verdade. E o mais eficiente. O mais eficiente. Tem muitas discussões relevantes, sim, sobre a remuneração do funcionário público, mas sem essa demagogia, sabe? O governo separou para aumento, reajuste de funcionalismo público para esse ano cerca de 11 bilhões de reais. Ou seja, é mais dinheiro do que o Haddad espera conseguir, se eu não me engano, do site de aposta, por exemplo. Já cancelou só nos reajustes ali. Quer dizer que todo reajuste é indevido e que não, o funcionário público tem que ganhar salário mínimo e olhe lá e agradecer a Deus. Não é isso. Mas tem que ter remunerações minimamente compatíveis com o que, por exemplo, se pratica na sociedade para funções similares, por exemplo. Lembrando que o funcionário público, apesar de, em alguns casos, até a remuneração não é tão alta, ele tem outros lados também. Ele tem a estabilidade, muitas vezes não é levado em conta isso, a estabilidade do funcionalismo público, ela funciona como uma garantia futura de remuneração que um funcionário privado, na maioria das vezes, não tem. Então tem uma série de outras questões que tornam esse debate um debate complexo, um debate caríssimo para o Brasil, um debate em que o brasileiro que trabalha no setor privado, por exemplo, passou a pandemia. Bom, todos nós do setor privado, a maioria de nós, teve queda na sua renda real. Teve queda, muitos foram demitidos, outros conseguiram novos empregos, mas ganhando menos, outros que são PJ conseguiram menos contrato, todo mundo sofreu. Né? No funcionalismo público, o pior que pode acontecer é você não reajustar no ano seguinte. Né? Não deveria ser automático isso, é óbvio que tem que reajustar sempre. Não, esse é um debate que tem que ser tido todo ano e pensando onde esse dinheiro vai servir mais à sociedade. Então, o número de anos que não reajustou não necessariamente é o critério. O critério é o seguinte, esse dinheiro ele vai servir melhor à sociedade, remunerando melhor esses funcionários públicos? Alguns casos, sim. Outros casos, não. Tenho 4 minutinhos para fechar o programa, então vou ter que pedir concisão. Clarissa. Não, muito rápido. Eu, individualmente, assim, pessoalmente, eu de fato não sou contra que o serviço público seja bem remunerado para que seja possível competir com cargos equivalentes na iniciativa privada. Acho justo, acho válido. Dito isso, o problema não é esse, o problema são os penduricalhos, as mordomias, os luxos pagos com dinheiro público, que funcionários, muitas vezes, na iniciativa privada, estão muito distantes de ter equivalência com licenças, cursos. Então, assim, a gente no meio de uma pandemia e funcionários públicos indo viajar para o exterior com cursos pagos pela iniciativa, pelo governo federal, pela União, com dinheiro público. A gente tem situações que precisam ser revistas. A capacitação é necessária, qualificação, atrair bons quadros, absolutamente relevante, indispensável. Acho que o setor público tem que poder competir com a iniciativa privada. Mas uma coisa é isso, outra coisa é o leleô que existe hoje no serviço público. Gostei do leleô. Hélio. Lula em modo improviso, né? Modo sincerão, uma beleza, elogiando o setor privado. Elogiando o setor privado, dizendo, olha lá, o setor privado valoriza, paga o dobro. Né? É a primeira vez que eu vejo isso. Ele tem que realmente dar uma explicação de por que ele achava tão ruim o setor privado e agora está achando espetacular. Né? O setor privado, ele realmente busca as pessoas melhores, aquelas que agregam mais valor para a companhia, né? E, portanto, para o consumidor daquela companhia. O setor público, ele funciona diferente, é aquela coisa, estabilidade, tempo de serviço, garantia do salário por lei, não necessariamente tem a ver com mérito e, como você falou, Raquel, não necessariamente tem a ver com a eficiência. O Arena já está em clima de sexta-feira, o leleô, é o Lula sincerão, Janaína, sextou. Na verdade, o presidente já quer justificar essas elevações de salário,
a abertura de uma série de concursos, né? E dizer, né, fazer as pessoas acreditarem que vale a pena desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. E essa história de que a iniciativa privada paga mais é um mito, porque a esmagadora maioria dos funcionários públicos, que são os cargos da base, essas pessoas ganham muito pouco, né? Quando eles dizem isso, são para os altos funcionários. E quando a gente vai para as carreiras equivalentes, é meia dúzia que ganha mais. A maioria ganha bem menos. Eu posso falar com tranquilidade pelas carreiras jurídicas. Então, isso é uma falácia, sabe? É uma falácia que se repete, as pessoas acreditam, ninguém vai checar. E aí se justificam, inclusive, aumentos maiores para quem já está no topo. E muitas vezes as pequenas carreiras ficam estagnadas por anos. Tanto é que na Assembleia lutava era pelos pequenininhos. Tem muita gente que ganha menos do que um salário, tem que ter a complementação por previsão legal. Então, a gente não pode misturar funcionários públicos. Existem várias castas entre os funcionários públicos. A Janaína bota um ponto interessantíssimo, porque juiz, por exemplo, entra já em início de carreira, sair da faculdade, passar num concurso ganhando R$20 mil. O advogado não começa a carreira com essa remuneração.